Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, para a gente entender o que está acontecendo ali entre a Rússia e a Ucrânia, a gente precisa fazer uma revisão histórica, tá? E daí fica tudo mais claro do conflito que está acontecendo agora, nesse momento. Então, assim, geograficamente falando, a Rússia é o maior país do mundo. Ela cresceu através do expansionismo que iniciou no século XV. Então, ela começou a anexar os outros territórios que estavam ao redor ao território dela. A ligação dela com a Ucrânia é devido à capital Kiev. Tá? A primeira capital da Rússia foi Kiev. Então, tem todo um contexto histórico envolvido nessa guerra. Tá? O estado de Kiev foi formado no fim do século IX. Nele continha pessoas eslavos, russos, bielorrussos e ucranianos, beleza? Então, como foi a primeira capital da Rússia, ela era o centro da Rússia na era medieval. Isso faz com que o sentimento dos russos sobre Kiev signifique a sua identidade, o nascimento da sua identidade, beleza? Mas como é que Moscou entrou na história? É simples. Moscou passou a ser capital da Rússia oficialmente em 1917, depois da Revolução de Outubro, por determinação do governo de Bolchevique. Então, ela teve um importante papel também na Segunda Guerra Mundial. No caso, Moscou, a gente está falando. Em 1941, o exército soviético lutou contra os alemães para que não invadisse a província de Moscou, porque os alemães eles conseguiram comandar ali, tomar a Rússia de 41 até 1944. Então, em 1944, a Rússia tomou o controle novamente do seu país e expulsou a Alemanha de lá. E Moscou foi o centro disso, beleza? Agora vamos entrar na questão da Ucrânia, tá, professora? Mas é a Ucrânia. A Ucrânia fez parte do território russo por centenas de anos, tá? Ela era conhecida como a Pequena Rússia, mas sempre tiveram costumes e cultura diferenciada dos russos. O sentimento nacionalista sempre existiu na Ucrânia. Então, fica um pouco mais claro agora as coisas, né? Os ucranianos sofreram muito com o plano econômico do Stalin. Então, eu vou entrar agora nessa historinha que ela tem um nome próprio quando a gente fala dela, tá? Mas que não é muito citado na história, que é o Holodomor, que seria o genocídio ucraniano. Então, vamos entrar nessa parte agora. Continuando, pessoal, Stalin fez um plano econômico para alavancar a industrialização na Rússia. Mas o que acontecia, como é que funcionava esse plano? As pessoas que tinham fazendas, propriedades privadas, deixava de ser privado, passou a ser do Estado. Porque Stalin pensava da seguinte forma: se a terra for de todos os cidadãos, eles vão produzir mais, tá? Então, dessa forma, ele investiu na produção de alimentos. Ele queria que expandisse, que a Rússia produzisse alimentos para ela, para sustentar os próprios moradores ali da Rússia inteira, né? E o próprio povo, e para os outros países, tá? Então, ele acreditava que, e com essa questão de acabar com a propriedade privada, iria se produzir mais, e os trabalhadores, nessa questão aí do coletivo, seriam pagos com alimentos, tá?
Então, o que aconteceu? Aconteceu que a Rússia ela é muito grande, ainda por cima, alimentando os outros países, o que aconteceu? Ela deixou de ter alimento suficiente para todos. E é agora que entra essa questão da Ucrânia, tá? Por que teve resistência dos ucranianos com essa questão? Porque eles não gostavam dessa política. Culturalmente, eles já eram um pouco diferentes. E quando mexeu na propriedade privada, os fazendeiros lá, donos de propriedades, eles se revoltaram, tá? E ainda com a falta de alimento, olha só o que vai acontecer. Stalin ordenou que os fiscais que iam lá na Ucrânia, nos territórios lá, recolher o alimento produzido, que eles recolhessem todos os alimentos que haviam na região, independente se ia faltar ou não para aquele pessoal, tá? E como é que ele fez isso? Ele deu uma meta de produção absurda que nenhum agricultor conseguia alcançar. Então, os fiscais chegavam lá, não bateu a meta, mas eu tenho que levar o que está aqui, beleza? Os kulaks, que eram os fazendeiros, eles sempre foram contrários a essa coletivização aí das terras. E daí eles sempre tiveram internamente um movimento mais nacionalista. Com essa questão de falta de alimentos, os camponeses se juntaram a eles. Mas com tudo isso, os camponeses ou os fazendeiros eram perseguidos. A partir do momento que os fiscais ali soubessem que havia um movimento nacionalista ou alguma fala, algo que ameaçasse o governo russo, eles iam lá e pegavam essas pessoas. As pessoas iam para campos de trabalho forçado. Fazendeiro não tem a mão do camponês que está ali trabalhando na terra. Então, isso não deu conta de produzir todo o alimento que era necessário nesses campos de trabalho forçado. Isso gerou uma crise muito grande na falta de alimentos. E como na Ucrânia era retirado tudo que eles tinham, as pessoas de lá passaram a comer grama, outros animais e até outras pessoas, tá? A polícia soviética aproveitou toda essa situação para acabar com os possíveis inimigos políticos, os traidores. Houve até um projeto para exterminar a língua ucraniana. Então, assim, estima-se que nesse processo aconteceram de 3 milhões a 4 milhões de mortes, de pessoas mortas nesse período aí. Em 1933, a situação começa a melhorar. O Stalin foi lá, né? O governo foi lá e fez uma flexibilização das metas. Anos depois, o que aconteceu? Tudo se repetiu. Esse evento ficou conhecido como genocídio ucraniano, Holodomor, ou morte por fome, tá? Que significa essa palavra ucraniana, Holodomor. Em 1991, quando a União Soviética chegou ao fim, é que se encontrou alguns documentos comprovando esse evento. Mas isso é algo que não se fala na União Soviética, na Rússia, na atual Rússia. A União Soviética foi dissolvida em 1991 e o território ucraniano ficou independente através de um referendo que teve 90% dos votos a favor da independência da Ucrânia. Então, o povo ucraniano queria se libertar da Rússia de qualquer maneira. Com essa independência, a Ucrânia demonstrou forte desejo de ingressar à OTAN.
E isso para os russos sempre foi uma grande ameaça. Então, por volta de 2013, as tensões com relação à Rússia e à Ucrânia aumentaram. Por quê? Porque havia a probabilidade de acontecer um acordo comercial com a União Europeia. Em março de 2014, a Rússia anexou a Crimeia ao seu território. Como? Como uma península autônoma com lealdade à Rússia. O pretexto que a Rússia usou para anexar a Crimeia ao seu território foi de defender os interesses dos cidadãos russos que lá estavam, tá? E até os cidadãos da Crimeia que tinham esse desejo. Agora, chegando no agora, em dezembro de 2021, a presença militar na fronteira da Ucrânia se intensificou. Os russos começaram a ir para a fronteira da Ucrânia. O objetivo ficou claro que era uma invasão rápida e imediata. Eles começaram a construir linhas de suprimentos, que a gente chama, que são tendas médicas, locais para armazenamento de comida, necessidades humanas básicas que os soldados precisam para se manter nesses locais. E até então se tentaram vários diálogos ali entre o presidente ucraniano e o Putin, mas de nada adiantou. Agora, no dia 24 de fevereiro, invadiram a Ucrânia. Quais são os motivos que o Putin alega? Sinceramente, as intenções dele, pelo que ele fala, ainda é um grande mistério. Não se tem nada que conecte, só tem suposições. A gente não pode falar de suposições. Então, a única coisa clara que está acontecendo é que ele vê a expansão da OTAN como uma ameaça existencial para a Rússia, tá? Então, que fique isso bem claro, uma ameaça existencial para a Rússia, para o sistema de governo dele, sistema econômico, sistema político dele. E como a Rússia ela é uma força, ela economicamente falando, ela é uma das maiores potências, as sanções que os outros países estão fazendo, Estados Unidos, Europa e os outros ali anexados, não faz nem cócega, sinceramente falando, na questão de fazer com que o presidente queira algum diálogo, ou um cessar-fogo, enfim. Então, o que a gente tem aí é um grande mistério, a gente não sabe até quando que vai essa briga, acredito eu pessoalmente que vai muito tempo. E a gente tem que ficar de olho nas notícias para se atualizar e saber quais são os próximos acontecimentos. Espero que tenha ficado claro, tá? Fiz esse vídeo a pedido de algumas pessoas e tá aí então. Valeu!